Minutos de Ciência é mais uma novidade da página Física e Astronomia nesse ano de 2025. Semanalmente, vamos conversar com nosso professor de Física produtor de conteúdo, Matheus Zanetti, que vai trazer muito conteúdo interessante. Eu sou Antônio, e o tema de hoje é: por que a gravitação universal de Newton é uma obra tão importante para a ciência? A gravitação universal, ela veio para explicar o movimento dos corpos celestes, em especial o movimento de um corpo que está orbitando um outro corpo, utilizando o cálculo e utilizando as 3 leis de Newton. Ele seria como uma aplicação das leis de Newton voltadas para os movimentos dos corpos celestes. Essa explicação, ela também serviu para unificar as físicas, a física dos corpos aqui na Terra, que é aquela física de Galileu, e as leis de Kepler, que eram utilizadas ali para prever o movimento e a posição dos corpos celestes, em especial dos planetas e da Lua. Então, Matheus, antes da gravitação de Newton, a mecânica de Galileu era usada para estudar os movimentos dos corpos na Terra, enquanto as leis de Kepler serviam para estudar os movimentos dos corpos celestes? Isso mesmo. Antes de Newton publicar as 3 leis e a gravitação, tinham 2 físicas, tinham 2 princípios para explicar o movimento de corpos. O movimento dos corpos aqui na Terra, eles eram explicados primeiro pela mecânica aristotélica, que a gente nem pode chamar de uma mecânica, a gente pode chamar quase que de uma pseudociência. E depois a gente pode falar do estudo do movimento dos corpos de Galileu, em especial da inércia, que deu uma boa ideia para as pessoas do movimento dos corpos aqui na Terra. Enquanto que as leis de Kepler, elas permitiam prever a posição de um planeta usando a geometria. Aquelas 3 leis que falam do movimento dos corpos, ele ser uma elipse ao redor do Sol ou do corpo que está centrado no movimento. Então, a gravitação de Newton, ela serviu para juntar essas 2. Se a gente pega ali aquela equação da gravitação universal, a gente consegue perceber que se a gente fizer uma manipulação ali algébrica mesmo, a gente consegue retirar dela a segunda lei de Newton. E vice-versa, a gente pode partir da segunda lei de Newton para chegar na gravitação universal. E isso tudo usando praticamente o cálculo. Entendi. Então o trabalho de Newton é importante como um todo, por conta das definições e do cálculo, e a gravitação universal é a cereja no bolo que permite explicar a força? Sim, tanto as 3 leis de Newton quanto a gravitação universal, elas foram publicadas no mesmo ano. As 3 leis de Newton, elas vêm ali para definir um referencial inicial, que é aquele referencial aonde as leis de Newton vão valer. Ele vem aplicar o cálculo à definição de força, e tem a lei da ação e reação, que fala na situação na qual a lei de Newton ela funciona, quando tem 2 corpos interagindo um com o outro. E depois a gravitação, ela vem para mostrar que a força que atrai uma maçã para a Terra é a mesma força que mantém a Lua ao redor da Terra, mantém os planetas orbitando o Sol, a galáxia em movimento e assim por diante. Muito interessante. E você, gostou? Compartilhe com seus amigos e siga a página Física e Astro para acompanhar muito conteúdo de qualidade para esse ano, que está apenas começando.